Muito bem, nós temos vindo a olhar para o livro de Neemias, mas como eu disse aos irmãos, esta noite eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Vou fazer uma pausa, porque eu quero falar algo que tem vindo a me perturbar quando eu converso com pastores, visito líderes. No sábado tive o privilégio de dirigir-me aos pastores da nossa associação, olhando para a questão de sincretismo religioso. Eu quero falar um pouco sobre isso com a igreja. Primeiro, foi estudando o livro de Neemias, começamos a ver como o povo que podia estar misturando com pensamentos da Babilônia e tudo mais, ele agora está a voltar a ouvir a palavra depois de muito tempo e eles respondem. Só pode ser a ação do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que me levou a falar, que vou falar agora, é quando estávamos a estudar, preparando-nos para a mensagem do domingo, em Atos capítulo 15, onde nos primeiros 6 versículos nós vemos que haviam saído alguns judeus indo à igreja onde estavam os gentios, dizendo o quê? Olha, se vocês realmente querem ser verdadeiramente salvos, vocês têm que ser circuncidados e carregar a lei mosaica. Incrível. Você vê isso lá naquele livro de Atos, capítulo 15. É incrível olhar aqui sempre a ideia dessas pessoas que estavam tão habituadas com as suas tradições, suas leis, seus costumes, queriam agora impor isso em outras pessoas, não é isso? Mas o interessante e o mais agravante nisto é o seguinte: elas estavam a dizer, fé não é suficiente para a sua salvação. A graça não é suficiente, tens que fazer graça mais alguma coisa. Fé mais alguma coisa. Praticamente era um convite a uma vida de mesclar as verdades bíblicas e as tradições e as leis. O que eu vou usar essa palavra que eu chamei sincretismo religioso. A palavra sincretismo é esse processo de misturar as verdades bíblicas e as tradições. O que está a acontecer, quando estava a falar com os líderes das nossas igrejas, eram membros de nossas igrejas que não só revelam o quanto estão envolvidos com as tradições da nossa cultura, mas já trazem os ensinamentos de outras seitas e religiões. Aprendem a Bíblia aqui, ouvem a palavra pregada e trazem o que as seitas e religiões ensinam. Misturam tudo. Há testemunho de que chegava-se na casa de um membro da igreja com um livrinho de Testemunho de Jeová no centro da sua mesa. Mas fala de Jeová, fala de Deus, mas não consegue ver que estamos diante de um grande erro. Então essa mistura que está a acontecer perturba-me. E eu não posso olhar para a IBM e dizer que está ok. Ainda não tenho indícios nem testemunhos de que já tenha acontecido em nossa igreja essa mistura de tradições e os ensinamentos que vêm das seitas, mas eu quero me dirigir à igreja e falar sobre isso. Porque eu penso que se este povo ouviu a palavra e ele esteve atento e chegou ao ponto de sentir que devia arrepender-se, só faz sentido que nós, como povo de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, possamos nos arrepender dos nossos momentos de sincretismo religioso. Quando a nossa cultura e a cultura bíblica começam a entrar juntos. Foi o que aconteceu em Atos, não é isso que eu falei no ano passado? Mas o que eu quero que nós entendamos é que isto que nós vimos acontecer no livro de Atos, onde alguns que tinham descido de Judeia estavam a ensinar aos irmãos que se não se circuncidassem conforme a lei de Moisés, não podiam ser salvos. E então
Paulo e Barnabé, eles começaram a dar o seu testemunho do que aconteceu. E é interessante que Pedro começou a dizer, olha, eu vi a experiência de gentios a serem salvos. No capítulo 10 de Atos, onde Pedro se encontra com Cornélio, lembra da história? Ele vê o saco branco vindo com o animal e diz, eu não posso comer coisas imundas. E Deus diz, não considere imundo aquilo que Deus envia. E certamente Deus convenceu a Pedro, que é judeu, para entrar na casa de um gentio, que é Cornélio, e a família ouviu a palavra e houve transformação. Diz o texto que Pedro está a dizer, olha, já houve transformação e eu sou testemunha ocular do que aconteceu. E Paulo e Barnabé também ouvi pessoas que foram convertidas e elas tiveram a vida em Jesus. Como é que agora vocês estão a dizer que vão misturar o Evangelho mais alguma coisa? Irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é, na verdade, nesse contexto do que nós vemos aqui em Atos capítulo 15, onde há uma mescla de verdades, de tradições e leis, como se estas coisas fossem necessárias para a fórmula da salvação, deixando a salvação de fora. Então, o que eu quero me dirigir para a igreja dizer é o seguinte, e falei isso muito claramente aos pastores quando eu estava falando com eles sobre o sincretismo religioso, como combater o sincretismo religioso na igreja. E uma das coisas, quando estávamos a ter essa conversa com os pastores, eu fui muito claro e objetivo com eles. Eu falei, um dos grandes problemas que nós temos não é apenas o fato de que o sincretismo, ou essa mistura de verdades bíblicas e tradições estão acontecendo. Não é só que essas coisas estão acontecendo. Não é uma coisa que estamos a ouvir e que está longe. Os pastores estão perturbados com isso. E eu disse, a minha igreja precisa de saber o que é isso. Então, o relativismo, o sincretismo religioso, é totalmente essa interfusão e essa simbiose da verdade bíblica e tradições culturais que nós temos, e mesmo até ensinamentos errôneos das seitas e religiões à nossa volta, e nós tornamos isso uma salada russa e tornamos isso um alimento diário para nós. É triste. Precisamos de como o povo de Deus sair disso agora. Eu falei para os pastores e estou falando para vocês agora. E eu penso que temos dois problemas fundamentais no meio das igrejas. Número 1, o problema do analfabetismo bíblico. Ouviram o que eu falei? Vou colocar de uma outra maneira, talvez melhor. O problema da falta do conhecimento da palavra de Deus. Que não é errado falar que é, na verdade, o analfabetismo bíblico da nossa igreja. Pessoas que não podem dizer coisas básicas que estão no texto bíblico e às vezes não podem conseguir citar um dos versículos mais básicos, como João 3,16, que todo mundo recita tão facilmente. Efésios 2, 8 a 10, versículos que decoraram lá. João 14,16, que decoraram lá no começo para novos crentes. Nem isso temos. Sabe por quê? Esse analfabetismo bíblico ocorre porque os nossos púlpitos estão fracos e as nossas escolas dominicais, elas estão fracas. Estamos a ensinar tópicos. Sofrimento, porque houve pandemia, aquilo outro. Estamos a falar sobre tópicos o tempo todo. Como satisfazer as nossas inquietações emocionais. Como liberar do sofrimento, não sei do quê. Mas nós estamos a levar o povo a estudar a palavra de Deus. E esperamos que eles vão poder ser conhecedores da Bíblia enquanto estamos todo o tempo a falar de tópicos. Precisamos de começar a entrar
a fazer a exposição do texto, versículo a versículo, porção por porção, livro por livro, e de forma sistemática dar um conjunto de princípios e perícopes dentro do texto, para que o povo diga, estou a ver onde está. Estou a ver onde você está no texto. E não falarmos de tudo que é bonito, mas que não está lá no texto. Então, qual é o maior problema que temos na igreja? Analfabetismo bíblico ou falta de conhecimento da palavra de Deus. Segundo problema. O que vocês acham que deve ser o segundo problema? Se o primeiro que nós estamos a falar aqui é a falta de conhecimento da palavra de Deus, qual é o segundo problema que a igreja está a enfrentar no século presente? Pastor, eu não estive, você estava a estudar? Sim, mas estavas lá. Ok. Citar, né? Hã? Acho que por meio, acho que é citar ou decorar. A falta de internalizar a palavra de Deus faz parte da falta de conhecimento de Deus. O segundo problema que nós temos é membrazia não regenerada. Viu o que eu disse? Por um lado, é falta de conhecimento da palavra de Deus, mas por outro lado é membrazia não regenerada. Pessoas que vêm na igreja, nós falamos com elas, vemos, daqui a pouco batizamos-las e elas já são agora membros oficiais na igreja, mas elas nunca foram convertidas. Estão na igreja, são membros, ascendem à liderança na igreja, fazem coisas na igreja, mas quando chega no ponto crítico da sua vida, sabe o que vão fazer? Hão de voltar a correr para as suas tradições, porque é lá onde elas tinham segurança e estabilidade. É muito pesado citar o que o pastor Tominho, uma vez estava aqui com o missionário, ele disse, esse plano de precipitarmos em batizar pessoas não convertidas é como se pegasse um diabinho seco e vai sair do batistério um diabinho molhado. Não está falando? O batismo não vai te salvar, vai? Temos que trabalhar muito seriamente no nosso evangelismo, a apontar as pessoas a entenderem a essência do evangelho. Olha, o evangelho é simples. Paulo definiu o evangelho de uma maneira muito simples. Quando você vai a 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 3 e 4, Paulo definiu o evangelho assim. Ok? Vamos lá ler do versículo 1 até 4, que eu vou ler. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Veja agora o versículo 3 e 4. Essa é a definição clássica do evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? As Escrituras. Esse é o Evangelho. Que Cristo veio, ele foi crucificado naquela cruz, derramou o seu sangue ali, e ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o Evangelho. Quando nós falamos com alguém que não é crente, temos que mostrar essas três coisas. Primeiro, que a pessoa, qualquer um sem Jesus, ele está perdido nos seus pecados e precisa de arrependimento, não é isso? E arrepender-se é a mudança total de vida em que fazemos um corte da corda umbilical com o passado e começamos a andar em novidade de vida. E Paulo diz, e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez o quê? Novo. E Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, versículo 1 até 4, que nós já fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos como ele ressuscitou, para andarmos em novidade de vida. Mas temos gente na igreja que precipitadamente foi colocado no batistério, foi batizado e quando se batizou já tem certificado, já é membro da igreja e nem estuda a Bíblia e nem é acompanhado, não há discipulado. Eu falei para os pastores, esses são dois problemas que nós temos. Os nossos púlpitos não estão a oferecer a palavra, as nossas comunicações não estão a oferecer a palavra, então temos analfabetismo bíblico.
falta de conhecimento da palavra de Deus. Se nós não conhecemos a verdade, não temos como nos libertar do mal, não é isso? E a verdade de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mostra às pessoas que há uma saída sim. E não deixa eles entrarem como se estivessem a se registrar num movimento. Estão comigo? Muitas igrejas acabam de ter pessoas como se fossem clubes. No clube eu pago a minha inscrição, eu sou membro, estou intitulado a gozar os privilégios do clube. Igreja não é um clube. Nem tampouco é uma organização filantrópica. Filantropias o que fazem? Você dá o que quer ou o que restou, porque tens bastante para viver. Dou. Mas a igreja não é assim. É um povo de Deus que dá sacrificialmente. Não é isso que faz? A igreja não dá porque está arrestada. O povo de Deus que é a igreja não dá porque está arrestada. Dá porque vê a necessidade. Não faz um livro de Atos, não é isso? Houve um que quis ser filantrópico no livro de Atos, no capítulo 5, Ananias e Safira. Venderam, essa parte tem que ficar para nós e vamos colocar aos pés dos apóstolos uma coisa. E o que aconteceu? Foi um desastre, não foi? Temos gente na igreja que não conhece Jesus e se torna membro, e quando se torna membro, vocês ficam assim preocupados. Por que essa gente fala dessa maneira em nossa igreja, tem reuniões? É que essa gente não tem Jesus. Elas falam pelos seus frutos os conhecereis. Temos um homem na Bíblia, um jovem rico. É um camarada que sabia tudo, a Bíblia de cor salteado. Conhecia os mandamentos, mas ele não conhecia a Jesus. Eu preguei um sermão naquela passagem que eu chamei Perdidos na Casa do Pai. Quanta gente na igreja perdida. Então temos dois problemas. O que é? Analfabetismo bíblico e membresia não regenerada. Problema sério. E isso vai acentuando o problema de sincretismo religioso na igreja, porque essa gente continua a buscar as coisas lá, buscar as coisas aqui, buscar as coisas lá, e traz junto e vem na igreja e dá dor de cabeça. Agora, qual é a saída? Qual é a saída? A saída é simples. Número 1. Precisamos de ter um discipulado intencional e proativo. Ouviram o que eu disse? Precisamos de ter um discipulado intencional e proativo. Um discipulado que engaja a cosmovisão, a maneira como as pessoas leem a realidade em que estão. Esse povo que nós lemos em Neemias hoje, são pessoas que já estavam numa outra cultura, agora estão a voltar, e quando a palavra foi ensinada, a palavra foi como se fosse um punhal no seu coração. E quando isso aconteceu, houve o quê? Necessidade de arrependimento. E amados, enquanto não tivermos um discipulado apurado no meio da igreja, discipulado não são aquelas 10 lições ou 13 lições que a gente dá para os novos convertidos antes de serem batizados. Isso não é discipulado. Faz parte, mas não é discipulado. Aquilo ajuda aqueles novos convertidos a ter um jargão religioso, saber o que é igreja, o que é igreja. É tudo intelectual. Já perceberam isso? O que nós chamamos de discipulado, tudo apela ao quê? Ao intelecto. Quem é Jesus? O que é igreja? O que é dízimo? Qualquer um pode decorar isso, não pode? Qualquer um pode decorar esses versículos também, que vem com isso. Isso não é discipulado. É orientação apenas para o batismo. O discipulado verdadeiro é aquele que leva as pessoas a buscarem as disciplinas espirituais em suas vidas, onde querem buscar estar conectados com Jesus, através de uma vida com Jesus, em oração, em estudo da palavra, em serviço e em comunhão com a igreja por aí fora. E muitos de nossos discípulos passam numa classe e acabou e nunca tem mais alguém que vai acompanhá-los. Qual foi a última vez depois que você foi batizado, alguém disse, podemos estudar junto a palavra de Deus e crescermos juntos? Levanta a tua mão, não precisas.
Porque o nosso discipulado não é intencional e não é proativo, e continuamos com gente que vai misturando muita coisa que não devia estar no lugar. Essa é a saída, não é isso? Se o problema é o analfabetismo bíblico e membresia não alinhada, a saída é buscarmos um discipulado intencional. Um discipulado que engaja a cosmovisão. Eu vos falei naquele dia sobre pegue uma cebola, corta no meio. Lembra daquela que eu falei? E o que você vê? Várias rodelas. Inclui comportamentos, valores, inclui crenças, mas temos cosmovisão lá no meio. A cosmovisão é o comandante de tudo o que você faz. Sabia disso? Nós não vamos à escola para aprender cosmovisão, a maneira de ver o mundo. Por que as pessoas, quando estão no momento de dor, de depressão, correm para voltar a apaziguar os espíritos ancestrais? É porque é lá onde tinham segurança. E como nunca experimentaram uma relação pessoal com Deus, continuam a ver Deus das religiões tradicionais que está longe, em vez de um Deus pessoal e imanente e presente conosco, Deus Emmanuel. Que problema! Precisamos de nos converter como igreja para começarmos a ser discipuladores de discípulos que vão fazer outros discípulos. Eu não vou pedir que você levante a mão. Quantos de nós aqui estão a discipular uma pessoa? Uma pessoa que você está gastando. Discipulado gasta tempo, exige recurso. Às vezes tem que pagar os cafés com esse discípulo. Vamos lá sentar e tomar um café. Porque o discipulado não é só com 4 dias. Eu tenho que levar alguém para tomar um café. Ele vai me ver amanhã como eu trato o servente. Dá mais nunca você vai ao restaurante com o seu discípulo, chega lá, te serve um prato e tinha caído lá uma barata. Aí você vai mostrar ao seu discípulo como você reage. Como é que pode colocar comida com barata e eu poder ter ido no outro restaurante? Ou você pode dizer, senhor, parece-me que quando eu estava a abrir aqui no meu prato, eu via algo que não devia estar lá. Será que pode me ajudar com isso? Falei a mesma coisa, mas em tons diferentes. O meu discípulo ou vai aprender a gritar no restaurante, ou vai aprender a ser calmo e tratar as coisas como convém. Mas como não temos discípulos que convivemos com eles, nem sabem, nunca visitaram a nossa casa, nunca visitamos a casa deles, nunca os levamos para tomar um café, ou nunca levamos para caminhar com eles, e simplesmente não os conhecemos, nem eles nos conhecem, mas aprenderam as 3 lições e prontos para ser batizados e são membros da igreja. Eu quero desafiar-te. Diga, Deus, dê-me alguém que pode ser o meu discípulo e dê-me alguém que pode ser o meu discipulador. Qual é o desafio? Deus, dê-me alguém a quem eu possa discipular. Deus, dê-me alguém que pode me discipular, porque eu quero crescer na fé enquanto ajudo o outro a crescer na fé. E se isso for uma corrente na igreja, vamos ver muita revolução espiritual na igreja. Ok. O discipulado intencional. A segunda coisa é uma pregação que privilegia, ok, a lealdade às escrituras e a relevância cultural. Eu falei isso aos pastores. Senhores, nós precisamos, ao mesmo tempo que nós lutamos por textos, procurando aprender e estudar, é importante que nós também estudemos a nossa cultura. Temos que conhecer o nosso público-alvo. Sentar com eles, tomar um café, visitar em casa, que nos visitem, encontramos na igreja, mas temos que ter escola dominical que ensina e pregação que ensina, mas é leal a quem? Ao texto de Deus. Temos que voltar lá. O texto está a dizer assim, lá em Atos está a dizer que houve uns judeus que foram perturbar a cabeça dos outros, dizendo que vocês não são salvos se não guardar a lei de Moisés. Estão comigo? E essa pregação tem que ser relevante, tem que ser leal ao texto bíblico. E essa pregação tem que ser relevante à cultura do povo. Quando digo isso
Deixa eu usar umas duas palavras chatas, com a vossa permissão. Um professor da escola dominical, pregador, tem que fazer exegese do texto bíblico e exegese da cultura. A palavra exegese significa o descobrimento da verdade que está na Bíblia e trazer à tona, tal como o autor que escreveu queria dizer quando disse o que disse, quando disse. Para que eu diga o que ele quis dizer quando disse o que ele disse. Estamos juntos? Redundância, pastor, não é nada. Estou a reforçar só para que nós entendamos o que estamos a falar. E quando fazemos isso, nós escavamos. Diga-me lá, quem é que apanhou o ouro aí na rua aí de cimento? Alguém encontra ouro aí na rua? Nem que tivesse ouro lá embaixo, se você passa não encontra, para encontrar tem que fazer o quê? Escavar e encontrar, e limpar, purificar. Não é isso? É a mesma coisa. Nossas aulas na escola dominical, nossas pregações, tem que começar a dizer, está aqui no texto, não apenas tópicos bonitos, tópicos que só massageiam nossos corações. Mas tem que ser a palavra que pode vir de forma contundente, mas de uma forma declarada, para que ela possa tocar os corações e cause o choro, como foi com o povo do livro de Neemias. Estão comigo? E isso significa que temos que ter um trabalho contextualizado. O que é essa contextualização? É uma forma que nós buscamos para poder apresentar a verdade bíblica com relevância. Mas há problemas com isso também, que digam as missionárias. Há o que chamamos de subcontextualização, que não temos nada de tentar perceber a cultura, ou de supercontextualização, em colocarmos tudo que é da cultura. Essa é a nossa cultura, nossa cultura, nossa cultura. Não, nossa cultura tem que ser ceifada por esse livro. Se não passar o crivo desse livro, esquece. Então, mas o equilíbrio é que é importante. E isso é o que vai trazer a pregação, o ensino, e vai trazer a nossa igreja a sair, as nossas igrejas a saírem desse que eu chamei sincretismo religioso. E os nossos pastores estão em pânico. Eu falei aos pastores, disse, precisamos de reconhecer, pastores, que temos problema na igreja, mas se temos problema, nós temos que procurar saída. Quando foi a última vez que os nossos membros estão a disciplinar alguém na igreja? E por falar de discipulado, os nossos membros sedentos da verdade vão pegar coisas lá nas seitas e grupos. Hoje é quinta-feira, dia de estudo bíblico, devia estar cheio isso, não é isso? Claro, está cheio dos que querem estudar. Amados, assim como foi no livro de Neemias, que palavras ouviram a palavra e elas se arrependeram. Oxalá que o nosso discipulado, nossas pregações, nossa interação uns com os outros provoquem o desejo de arrependimento e voltar-se a Deus. E que o verdadeiro Evangelho possa tomar lugar nos nossos corações e tenhamos gente que é alfabetizada biblicamente e gente que é arrependida, regenerada, e assim tendo membresia regenerada, nós temos uma igreja cristocêntrica e uma igreja que vai querer depender do poder do Espírito Santo em tudo que faz. Há um dever que isso vai renovar as nossas assembleias, vai renovar o nosso esforço de evangelismo, vai renovar a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. Deus tenha misericórdia. Vamos orar.